Amém, amados irmãos, nós vamos aqui para o nosso segundo vídeo. Nós estamos estudando a lição de número 4 da nossa revista da Editora Betel, desse terceiro trimestre. Estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Sabedoria que edifica a vida, que tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. E nós estamos aproveitando para passar aqui, trazer um resumo acerca desta lição. E nessa feita agora nós vamos falar sobre o tópico de número 2, nesse segundo vídeo, que fala sobre a mentira destrói, mas a verdade edifica. Então, antes de nós lermos aqui, eu quero convidar você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, conheça o nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, deixe o seu like, compartilhe, tudo isso aí é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos lá para o vídeo não ficar extenso. A mentira destrói, mas a verdade edifica. Os valores bíblicos são imutáveis e nos conduzem ao céu. Por outro lado, quem ama e pratica a mentira não desfrutará da eternidade com Deus. Apocalipse 22 e o versículo de número 15. Então aqui nós entendemos que, para a gente introduzir esse segundo tópico, a mentira não é apenas uma palavra que não corresponde à realidade. Na verdade, ela é uma força destrutiva. Quando a mentira ela entra em um relacionamento, ela compromete a confiança. Quando ela entra em uma família, ela produz insegurança. Quando ela entra na igreja, ela gera divisão. E quando encontra espaço no coração, ela enfraquece a integridade espiritual. Por outro lado, nós entendemos que a verdade edifica. Ela estabelece confiança, fortalece relacionamentos, ela produz a segurança. Uma casa construída sobre a verdade pode atravessar crises sem perder seus fundamentos. Em Provérbios capítulo 12 e o versículo de número 19, a Bíblia declara: o lado da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Perceba a diferença entre a mentira pode até parecer poderosa por algum tempo, mas a verdade, diz a Bíblia, tem permanência. A mentira, ela precisa ser sustentada. A verdade permanece por si mesma. A mentira, ela precisa ser escondida. A verdade, ela pode ser exposta. A mentira, ela destrói totalmente a confiança. Já a verdade, ela constrói a credibilidade. Por isso, sabe, o cristão, ele não pode tratar a verdade como uma opção. A verdade precisa ser um fundamento da sua vida. Vamos aqui para o tópico 2.1, que vai falar sobre a família deve viver na verdade. O apóstolo Paulo nos orienta a não mentir, pois já deixamos a velha natureza e seus hábitos. Na família, todos devem prezar pela verdade, pois somente assim é possível criar um ambiente de confiança, amizade e paz entre os seus membros. Esta é a vontade de Deus para a família. Transparência, fidelidade e harmonia. Para que seus bons frutos se propaguem para as próximas gerações. A mentira sempre traz quebra de confiança, mágoa e desordem. Mas quando se diz a verdade, a justiça é feita. Provérbios capítulo 12 e o versículo de número 17. Então a família, ela é um dos primeiros lugares onde aprendemos valores, princípios, comportamentos. Por isso a verdade, ela precisa começar dentro de casa.
Não adianta ensinarmos os nossos filhos a não mentir se eles percebem que os adultos mentem para resolver situações. Não adianta falar sobre honestidade na igreja se dentro de casa existe engano, manipulação ou ocultação deliberada da verdade. A família cristã, ela precisa transformar a verdade em uma cultura dentro do lar. Em Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 25, a Bíblia declara: deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. E quem é o nosso próximo mais próximo? Muitas das vezes é aquele que está dentro da nossa própria casa. A verdade precisa estar presente entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre os irmãos. Isso não significa usar a verdade como uma arma para ferir. Existe uma diferença entre falar a verdade e usar a verdade para machucar alguém. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 4, porém agora no versículo de número 15, nos ensina a falar a verdade em amor. Portanto, uma família saudável não é aquela que ninguém ali erra. É aquela em que as pessoas conseguem reconhecer os seus erros, sem precisar escondê-los atrás de mentiras. Pais precisam ensinar pelo exemplo. Filhos precisam aprender que dizer a verdade pode trazer consequências, mas mentir traz consequências ainda maiores. Uma casa que é edificada sobre a verdade pode sim enfrentar tempestades, sem perder a confiança. No tópico de número 2.2, Bispo Samuel Ferreira fala que Deus é a verdade. Deus condena a mentira porque sua natureza é a verdade. João 1,14. Nele não existe mentira nem sombra de variação. Tiago 1,17. Por esse motivo deseja que seus filhos sejam verdadeiros, honestos e obedientes. Segunda carta a Timóteo 2,2. Rei Davi se posicionou contra a mentira, dizendo que o Senhor acaba com os mentirosos. Salmo 5,6. No livro de Provérbios, somos exortados a não mentir nem dizer palavras perversas. Provérbios 4,24. Porque o que dizemos pode edificar ou destruir o outro. Portanto, devemos estar atentos ao que falamos, usando bem as palavras para não desagradar a Deus. Nós, como o Bispo Samuel Ferreira ele diz aqui, nós devemos estar atento ao que falamos, usando bem as palavras para não desagradar a Deus. E não é só isso, é não desagradar a Deus e também não acabar colhendo aquilo que nós semeamos como mentira acerca de uma pessoa, porque Deus aqui, ele diz, é o Deus da verdade. É interessante que aqui entramos no fundamento maior de toda essa lição. A verdade, ela não é apenas um princípio moral, ela está relacionada diretamente ao caráter de Deus. É isso que o Bispo Samuel Ferreira diz aqui. Jesus, ele declarou, vou falar novamente, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo não disse simplesmente, eu ensino a verdade. Ele afirmou, eu sou a verdade. Isso significa que a verdade possui uma dimensão espiritual muito profunda. Quando escolhemos viver na verdade, estamos nos alinhando ao caráter de Deus. Quando abraçamos deliberadamente a mentira, estamos caminhando literalmente na direção oposta. Em Números capítulo 23 e o versículo 19, está escrito que Deus não é o homem para que minta. Então Deus, ele não mente, porque a mentira é incompatível com quem ele é.
E isso produz uma consequência poderosa para a nossa vida. Se o Deus que servimos é verdadeiro, aqueles que pertencem a Ele precisam também cultivar a verdade. Nossa palavra precisa ter valor. Quando dizemos sim, que seja sim. Quando dissermos não, que seja não. Quando erramos, precisamos ter humildade para admitir. Quando não soubemos, devemos ter coragem para dizer, olha, eu não sei. Integridade é quando aquilo que falamos publicamente corresponde àquilo que somos, quando ninguém está olhando. A mentira, ela pode construir uma reputação diante dos homens, mas somente a verdade, ela constrói caráter diante de Deus. E aí nós fechamos esse segundo tópico, lendo aqui o item 2.3, onde o bispo Samuel Ferreira vai falar sobre o castigo dos que proferem mentiras. A Bíblia nos ensina que a falsa testemunha é castigada e o que profere mentiras perecerá. Provérbios 19:9. Portanto, os justos não devem compactuar com situações que envolvam mentiras. Por ser um livro de sabedoria, os conselhos em Provérbios nos ensinam o caminho que devemos seguir para permanecer juntos a Deus, e esse caminho é a verdade. O que me chama a atenção nesse comentário do bispo Samuel Ferreira é que ele não diz apenas que a falsa testemunha ela será castigada, mas ele deixa claro aqui que o justo não pode compactuar com a mentira. E isso faz entender que tanto o que traz a falsa testemunha, tanto o que comete a mentira, como aquele que compactua com a mentira, correm um risco seríssimo de pagar um alto preço. Por isso que aqui o bispo Samuel Ferreira está falando do castigo dos que proferem, dos que têm a atitude de mentir e compactuar também com a mentira. Então nós entendemos que a Bíblia ela é muito clara ao mostrar que Deus não trata a mentira como algo insignificante, como já falei. Em Provérbios capítulo 12, o versículo 22, a Bíblia declara: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A palavra abomináveis demonstra a sociedade com quem Deus considera a falsidade. E isso não significa que uma pessoa que caiu em mentira esteja sem possibilidade de restauração, jamais. A Bíblia apresenta um Deus que perdoa aquele que confessa e abandona o pecado e se volta para ele. O problema está em transformar a mentira em um estilo de vida, defendê-la, alimentá-la e não demonstrar diante disso o arrependimento. Apocalipse capítulo de número 21 e o versículo 8 traz uma advertência solene ao mencionar aqueles que praticam a mentira entre os que receberam o juízo. E isso nos mostra que Deus é misericordioso, mas também Ele é justo. O mundo pode premiar o esperto, o manipulador e aquele que sabe enganar. Mas o tribunal de Deus não funciona segundo os critérios humanos. Aquilo que conseguimos esconder dos homens continua completamente exposto diante de Deus. Por isso precisamos entender
que a mentira, ela pode esconder fato dos olhos humanos, mas jamais esconderá o coração daquele que tudo conhece. E está aqui uma aplicação poderosíssima, que não devemos abandonar a mentira apenas porque temos medo de sermos descobertos. Mas devemos abandonar a mentira porque amamos a Deus e desejamos viver de acordo com o seu caráter. A verdade, irmãos, ela pode nos colocar em uma situação difícil momentaneamente. Mas a mentira, ela pode colocar em uma situação muito pior. E eu estou me referindo espiritualmente. A mentira, ela pode construir uma aparência por algum tempo. Somente a verdade poderá construir uma vida que permaneça para sempre. Então eu concluo esse segundo tópico dizendo que está inserido em Provérbios 12 e o versículo de número 19. O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Pense nisso.